Bom, olá para todos, eu me chamo Ariane, eu vou estar falando aqui sobre o tema de listas encadeadas aplicada ali a desenvolvimento nos jogos, né? Vamos trazer algumas informações aqui teóricas e mostrar um exemplo prático aqui da implantação dessa estrutura de dados, né? Antes de entrarmos aqui no exemplo prático, é importante a gente entender o que são listas encadeadas, né? Listas encadeadas, elas são uma estrutura de dados muito útil, né, e eficiente, principalmente em jogos, onde a gente tem elementos que precisam ser manipulados de forma dinâmica e contínua, né. Listas encadeadas, ele nos permite criar elementos ligados entre si de forma flexível, né, diferente dos arrays tradicionais ali que a gente já conhece, né. E para entender como que as listas encadeadas funcionam, precisamos conhecer um conceito importante que é a estrutura de um nó, né? Cada nó na lista contém informações e um ponteiro que aponta para o próximo nó, criando uma cadeia ali entre os elementos, né? Isso é essencial para a dinâmica de como os elementos se movimentam e interagem ali no jogo, né? Em uma lista, né, encadeada, o nó basicamente é uma estrutura que contém dois componentes principais: os dados, que podem ser qualquer tipo de informação que você queira armazenar, e um ponteiro que aponta para o próximo nó da lista, né? E esse é um conceito fundamental para o funcionamento das listas encadeadas, né? E aqui nesse valor, nós podemos ter ali vários dados ali, completando ele, podemos, inclusive, esses dados ser um outro objeto, né? Que vai ser puxado ali de uma outra classe, né? Sobre a aplicação dessas listas encadeadas em jogos, né? Elas são extremamente úteis ali em jogos independentes, né? Onde os elementos precisam evoluir continuamente, né? Onde o personagem, os inimigos e outros objetos do jogo, né? Tarará, esses jogos, as listas encadeadas, são essenciais para representar, né, os elementos dinâmicos, né, que aparecem e desaparecem ali no jogo, né. Essa lista encadeada ajuda a representar esses elementos, né, de forma dinâmica e permite uma manipulação mais rápida durante um jogo. Agora, para entender esse conceito de lista encadeada, né, vamos aplicar esse conhecimento aqui em um exemplo de jogo, né, que é o jogo, por exemplo, o jogo da cobrinha, por exemplo. Nós vamos ver como os nós, as coordenadas e os ponteiros se encaixam no jogo, criando uma estrutura que permite ali o movimento da cobra, né, e o crescimento dela, né. Então, no jogo da cobrinha, cada parte ali do jogo, ela é representado por um nó. Então, aqui temos um exemplo, né, com a cabeça né, representando o nó 1. E os outros nós, né, vão representar os segmentos do corpo, né? Então, cada nó, ele vai ter dois dados ali importantes, né? No nosso caso aqui da cobrinha, nós temos os dados, né, que vai estar ali, vai ser as coordenadas x e y, né, que é a coordenada dela ali no nosso jogo, né? E um ponteiro para o próximo nó, que vai ser o corpo ali da cobrinha, né? Então, aqui nós podemos ver que cada nó está ligado ao próximo por um ponteiro, né? Estamos representando aqui o ponteiro por essa seta. Então, a cabeça tem o seu ponteiro apontado para o nó 1. Eu coloquei como nó 1 aqui só para a gente entender onde que é a cabeça, onde que é o corpo e onde que é a cauda, tá? Mas a sua cabeça, ela tem apontado aí para o nó 1, para o nó 2, e em sequência, ele vai apontando na sequência ali que a gente precisa dessa lista, né? E aqui no final, ali na cauda, né? Ele tem uma pergunta ali se é o fim, né? Se a cauda for de fato o fim, ali no caso do nosso, do nosso tamanho da cobra, né? Essa cauda vai apontar para o nu. Então, delimitando ali que esse é o fim da cobra. Caso aquele tamanho não for o final, a gente vai voltar ali ele volta ali para o início, né, para indicar que pode ser adicionado ali, provavelmente ali o novo elemento, né? Porque aqui no nosso jogo, ele foi pensado ali para a cobra, ela vai crescer quando ela se movimenta. Por exemplo, ela está movimentando ali para a direita, se ela tiver um elemento ali na frente que ela vai consumir o alimento, né?
ela vai crescer ali para frente, né? Então, como vai funcionar a alocação desses dados aqui numa memória, né? Então, nós trouxemos aqui uma representação de como seria essa memória, né? Como que ela vai armazenar esses nós. Podemos observar aqui que nós temos, né, uma coluna aqui com endereços diversos, né? E até coloquei um ponto para mostrar onde que é o nó, para mostrar que eles não precisam estar em sequência ali na memória. Eles podem estar em qualquer local disponível ali dentro da memória. Porque como temos o ponteiro que vai direcionar onde que está o próximo ponto, a gente vamos dizer assim, que a gente não vai perder esse elemento, né? Então, não importa onde ele esteja, nós vamos ter o endereço correto ali de onde ele está. Então, por exemplo, aqui o primeiro nó da cabeça, o endereço dele está apontando lá para o endereço 380. E ele pulou, vamos supor que fosse uma sequência, ele pulou 250 aqui, que tem um outro dado de outra aplicação, e foi para o endereço 380, onde está a continuação do corpo dessa cobrinha, né? E o corpo dela ali está indicando o próximo nó e assim subsequente, até chegar na cauda, que não está apontando para nenhum outro, simbolizando ali que esse elemento realmente é o final ali da nossa cobrinha, né? Aqui, nesse slide que nós podemos ver aqui, nesse slide, tarará, aqui nesse slide nós vamos falar a respeito de dois métodos aqui que a gente usa bastante ali esse conceito ali das listas, né, encadeadas, né, que é o método mover e depois temos o método adicionar, né. Então aqui nessa tabela do método mover, nossa cobra inicialmente ela está parada. Ela está aqui ocupando a posição das coordenadas, né, do -4 ao 0, onde 0 é a nossa cabeça e -4 é a cauda. E essa seta aqui está representando o ponteiro, né? Então a cabeça ela está apontando para o nó que está no -1 para o -2, -2 para o -3, -3 para o -4, né? Independente aqui do local onde elas estejam na memória, elas seriam, elas seriam representadas assim sequencialmente, né? Aqui na nossa tabela. E a cauda aqui está apontando para o nó, indicando que é o final da nossa cobrinha. Se essa cobrinha ela se mover aqui para frente, né? Para nossa aqui para a direita dela, a cabeça passa a ocupar a posição 1 e a cauda passa a ocupar a posição -4. Então, o que aconteceu aqui? Quando ela se move uma posição para frente, para simbolizar esse movimento aqui, foi criado um novo nó na posição do movimento, né, que passa a ser a atual cabeça. A antiga cabeça era ali o item da coordenada 0, né? Ela é a antiga cabeça. A nova cabeça passa a ser aqui o item que está no 1, e esse 1 passa a apontar para o 0 como o seu item próximo ali na lista, né? E do 0 para trás, ele continua a mesma coisa, ele não teve alterações ali nos seus valores internos, né? A única modificação que nós vamos ter vai ser lá na cauda, que a cauda antes era o -4 e o -4 apontava para o null, indicando o final da nossa cobrinha. Agora, a nossa cauda passa a ser o -3 e o -3 passa a apontar para o null, indicando o fim da cobra, né? Então, aquele dado que estava ocupando ali a coordenada -4, ele deixa de existir. E assim que a cobra vai se movendo, de acordo com que a cobra vai se movendo, esse processo ele continua, né, seguindo o mesmo jeito, porque ela não cresceu. Como ela não cresceu, ela vai sempre fazer esse movimento eu adiciono uma nova lista no início, um novo nó no início dessa lista, e o restante vai movimentando, acompanhando esse movimento e fazendo as alterações de ajuste do ponteiro no nosso último nó. Quando essa cobra ela vai crescer, né, se ela encontra um alimento ali, e ela vai adicionar ali alguma coisa ali no tamanho dela, o que acontece, né? Então, o que nós temos, voltamos para aquele exemplo inicial, onde a cobra está parada, a gente não iniciou nenhuma movimentação. Então, vamos supor que no elemento 1, ele vai ter que no elemento 1 um
um alimento ali, então ele vai consumir esse alimento e vai crescer. Então, o que, que vai acontecer? Antes, a cobra já estava com tamanho de 5. Quando ela consome esse alimento, ela passa a ter um tamanho de 6. E o que, que vai acontecer? Nós não precisaremos, nesse caso, eliminar a cauda. Faremos apenas o processo de adicionar um novo nó na cabeça e modificar o ponteiro ali da cabeça, da nova cabeça, que vai apontar para a antiga cabeça, que está na posição 0. Então, essa aqui seria como que funcionaria essa manipulação dos dados aqui dentro do nosso código, né? Então, vamos pegar aqui o nosso código. Vou sair aqui. Então, aqui no nosso código, né? Então, aqui no nosso código, eu coloquei alguns comentários só para servir aqui de ajuda, né? Então, nós começamos aqui com a classe nó, né? Nós vamos definir a classe nó. E a classe nó, ela vai ter, né, os nossos dois elementos que nós comentamos, né? Que vai ser os dados, né? Que nesse caso vão ser as coordenadas. E vai ter um ponteiro aqui para o próximo nó na lista, né? E esses itens do nó que vai formar ali o corpo da cobrinha quando formos aqui para a nossa classe cobra, né? Então, a nossa classe cobra, ela começa com a cabeça recebendo o valor de número, indicando que não existe cabeça, não existe corpo, não existe nada. Então, nossa cobra começa não existindo, né? Quando a gente vai iniciar ali o método da cobra rodar ali o método de adicionar, né? Ele vai conferir lá na nossa lista se já existe algum nó ali na nossa cobra. Se não existir nenhum nó, vai ser criado um primeiro nó e esse nó passa a ser a cabeça da cobra, né? E depois, numa próxima verificação, quando for para adicionar elementos, se já existiu um elemento nessa cobra, ele vai adicionar ele vai adicionar um novo nó no início aí dessa lista. Eu coloquei no final aqui escrito, mas é no início da lista, mas eu vou conferir isso aqui antes da apresentação. Então ele vai adicionar esse novo nó e ele não vai precisar ali remover o último nó da cauda. Certo. Então, voltando aqui à explicação aqui, estava conferindo aqui sobre essa questão do método adicionar aqui, e na verdade esse método aqui, dessa forma, ele está adicionando um novo nó no final, por uma questão aqui apenas de teste, né? Que a gente está adicionando aqui pelo próprio código, né? Se fôssemos usar essa função para adicionar no código mesmo, onde ele só vai crescer quando se alimentar, nós iríamos modificar aqui esse trecho do código de forma que quando ele se movimentasse e nessa movimentação ele se alimentasse, ele iria aumentar o tamanho. E esse aumentar o tamanho seria feito ali a gente não excluindo o último nó que a gente faz quando movimenta. Seria feito dessa forma, né? Então, beleza. Então, aqui no código a gente podemos ver que tem no código crescer, nós temos implementado algumas funções que por enquanto a gente não está usando, né? Que é o método crescer, que a gente teria que fazer, né, o jogo já mais completinho aqui, né? Mas em questão, quando a gente movimenta, que a cobra a gente pode notar aqui pela saída aqui do console, né? Coloquei mesmas coordenadas aqui do nosso exemplo da tabela, né? Se a gente vai mover a cobra para a direita, a gente percebe aqui que a cabeça dela, que antes era 00, né, ela passa a ser a 10, 00, -1 tal, e o -3, né? Se a gente continua se movimentando, esse movimento continua, né, feito daquela mesma forma. A cabeça vira um novo nó e ele começa a apontar para os outros e o último nó ele é removido, né? Como estamos adicionando o corpo da cabeça pelo método que é adicionar, então ele está sendo adicionado ali no final, né? Então, se eu fosse adicionar aqui uma nova cabeça, né, na posição -0,5, quando a gente fosse rodar aqui, a gente ia ver que ela aqui é adicionada, né, no final
do nosso corpo. Bom, é, tem muita margem aqui para a gente trabalhar aqui dentro do jogo, muitas coisas que a gente pode estar organizando, mas eu queria para a gente entender bem aqui como é que funciona a parte aqui da alocação dessas listas encadeadas aqui, né, aplicado aqui a um jogo. Ele realmente tem aqui possibilidades aqui, né, acho que, não sei se infinitas ou finitas, né, mas temos um grande número de possibilidades aqui para poder estar usando essas, essa estrutura de dados. Bom, inicialmente, essa é a explicação. Eu vou refinar agora essa explicação e essas coisas, esses pontos aí que eu fiquei, às vezes, um pouco na dúvida, mas eu vi que a questão do meu código aqui, que eu escrevi de um jeito, e para a gente rodar ele mesmo, teria que fazer uma modificaçãozinha aqui, ou uma coisa pouco, mas é isso. 16 minutos.